eu cumprimentar a nossa convidada, doutora Priscila Demetrio, advogada, que participa com a gente nesta live, que também está ao vivo na página da Secretaria de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude da Prefeitura de Cruzeiro. A live também está na página Zé Rogério, Vale do Paraíba. E quem quiser compartilhar a nossa live, a gente agradece. Quem puder dar uma força, manda aí a sua curtida, manda o seu positivo, manda o seu coraçãozinho, manda o seu boa noite, diga que bairro você está, que cidade você está, pode participar diretamente com a gente. E também pode enviar o seu comentário, a sua informação, tá bom? A gente está junto aqui. Doutora Priscila Demetrio, muito boa noite. Prazer em recebê-la aqui na nossa live desta segunda-feira. Boa noite, Zé. É um prazer estar aqui falando com vocês, tendo a oportunidade de trazer um pouco de informação, né, para a nossa população nesse momento de pandemia, nesse momento onde cheio de incertezas, e a gente está aqui, né, como advogada principalmente, e eu que trabalho com a Previdência Social, que é buscar trazer informações para toda a população. Então, foi uma honra receber esse convite e espero trazer informações aqui que ajude toda a população. Tá legal. A gente tem acompanhado, doutora, esse momento de pandemia e um drama muito grande vivido por aquelas pessoas que, na maioria das vezes, não tem aí uma carteira assinada. Se trabalha na indústria, o serviço está normal. Se trabalha num escritório, se trabalha no setor administrativo, muitas das vezes trabalhando em home office, mas existem aqueles casos, por exemplo, comerciantes, empresários, que estão tendo dificuldade. Muita gente não trabalhar nesse momento. Agora, quando se fala de auxílio emergencial, a gente percebeu que no ano de 2020, quando da primeira fase da pandemia, que isso ajudou a sustentar, ou pelo menos ajudou muitas famílias, quem não tem aí, repito, um serviço fechado. Esse pessoal está correndo atrás no dia a dia. O auxílio emergencial ele é muito importante nesse momento, ou quem sabe até algum apoio, linha de crédito para o próprio comerciante, algum recurso do governo para tentar ajudar realmente. Doutora, como é que está essa situação? Me parece que o auxílio emergencial volta agora no mês de abril, é isso? É isso mesmo, Zé. O auxílio emergencial ele foi aprovado através de medida provisória, agora no dia 18 de março. Porém, é muito importante destacar que as pessoas não é possível mais fazer inscrição. O auxílio vai ser liberado para aquelas pessoas que se cadastraram em 2020. E a partir desse pré-cadastro que aconteceu lá atrás, vai ser feita uma nova análise e só daí para frente que vai ser liberado para o pagamento. Porém, é muito importante a gente destacar que o valor não será o mesmo. A gente vai vir com esse novo auxílio emergencial de 2021 com um valor bem abaixo do que era pago. Agora o auxílio vem inicialmente com 4 parcelas, onde o valor mais alto é de R$ 375, porém a grande maioria vai receber a cota de R$ 150. Nós ainda não temos um calendário definido. Acredita-se que a partir do dia 16 de abril, as pessoas que já recebem o Bolsa Família vão começar a receber esse benefício. Porém, ainda não saiu o calendário oficial. Então, a gente... Mas também, pelas informações que estão chegando, ainda o número certo, o número correto de pessoas. Porém, é daquele grupo que já recebeu em 2020. E outros que receberam em 2020 devem ficar fora também. Muita gente recebeu em 2020, principalmente aqueles que tiveram as 2 últimas parcelas suspensa,
eles não vão integrar esse grupo. O governo já anunciou, porque essas pessoas foram pessoas que tiveram algum tipo de problema e normalmente foi constatado que eles estavam recebendo indevidamente ou eles passaram a receber algum outro tipo de benefício assistencial ou previdenciário, então eles não vão englobar esse grupo que vai receber agora o auxílio emergencial. Doutor, o que eu acho um absurdo muito grande que eu tenho acompanhado é aquela fila da Caixa Econômica Federal, principalmente nesse momento em que tudo está sendo fechado e, de repente, voltar a pagar o auxílio emergencial e o pessoal ir tudo para a porta do banco não é a situação correta. Não tem outra maneira, a Caixa não poderia, sei lá, depositar esse dinheiro em conta ou tentar evitar alguma maneira, eu não sei, vocês advogados chegaram a conversar isso, surgiu alguma ideia, alguma coisa nesse sentido? Realmente é uma situação desumana que ocorre ali, as pessoas ficam de 6 a 8 horas para serem atendidas, né? Eu mesmo passei por essa situação na última semana, onde eu fiquei 5 horas para conseguir ser atendida na Caixa, e com a volta do auxílio, a gente sabe que essas filas vão ficar maiores ainda. Solicitou-se a OAB Nacional, solicitou, junto à Caixa Econômica Federal, algum programa, alguma forma de verificação para distribuição desses valores, né, para outras instituições bancárias, alguma forma, porém não foi chegado em nenhum consenso. E, infelizmente, vai tornar a acontecer a mesma coisa. Mas eu já destaco aqui que você que vai ter direito ao auxílio emergencial ou está na dúvida, não adianta ir na Caixa hoje, porque eles não estão fazendo cadastro, eles não vão atualizar o seu aplicativo. Então, se você está com alguma pendência, verifique da sua casa, tá? Se tiver alguma dúvida, você pode entrar no portal MeuGov ou gov.br para tirar informações, ou mesmo no site da Caixa, porque ir pessoalmente até lá não vai resolver nada. O pessoal está ficando 2, 3 horas só ali do lado de fora para chegar lá na frente e verificar que não tem direito, ou a Caixa não está fazendo nenhum tipo de procedimento. E agora a gente sabe, voltando ao auxílio emergencial, infelizmente vai voltar aquela situação, uma falta de respeito com as pessoas. Mas é isso que ocorre. O que a gente orienta no escritório é que verifique a data do seu pagamento, vai cair na sua conta, deixa para ir no fim de semana, pega esse auxílio, paga a conta direto com o cartão ou pelo aplicativo, para que você não precise ficar naquela fila. Mas a gente sabe que muita gente não gosta, não confia nessa tecnologia, e tem muitos que também desconhecem, não tem um celular que possa fazer o aplicativo devido, que vai fazer a transação e acabam indo até a Caixa, o que piora ainda mais a situação. Perfeito. Doutora Priscila, eu tenho visto aqui as informações girando que as parcelas do auxílio emergencial em abril serão de R$ 150, R$ 250 e de essa informação ainda não chegou. Cortou um pouquinho para mim, mas eu acho que você queria falar da quem se encaixa em cada categoria, né? Exatamente. Então, quem vai receber o maior auxílio, que é o 375, é aquela família onde a mulher é chefe de família e não há o outro provedor. Ela é uma família monoparental, é ela e os filhos. Então, essa mulher vai receber o auxílio de R$ 375. O auxílio de R$ 250 vai para aquele membro da família que não seja mulher monoparental e só vai ser permitido um auxílio por grupo familiar. No outro do ano passado, eram possível até 2 pessoas, agora somente um auxílio. E tem também no valor de R$ 150, que chama a família uniparental, que é somente a pessoa.
Então, essa vai receber os R$150. E a expectativa do governo é que a grande maioria, mais de 60% da população que vai receber esse benefício, vai se encaixar na prestação de R$150. Agora, a data ainda não está definida. A gente tem um calendário de pagamento? Ainda não foi liberado o calendário de pagamento. A gente está acompanhando a Dataprev e a Caixa Econômica Federal anunciarem esse calendário. É a expectativa que a partir do dia 16 de abril comece a ser pago para aquelas pessoas que já recebem o Bolsa Família. Perfeito, perfeito. Doutora, esse ano também a gente sabe que o INSS sempre faz aquela prova de vida, né? Para os aposentados, tanto por idade quanto aposentado por invalidez, pensionista. Agora, com a pandemia, como é que está essa situação dessa prova de vida? Então, Zé, essa prova de vida, ela está suspensa desde o ano passado e a última portaria informou que a prova de vida continua suspensa até o dia 31 de maio de 2021. Isso de forma geral. Porém, algumas pessoas estão recebendo notificações para fazer a prova de vida, seja no banco, seja através do aplicativo. Você pode baixar Meu Gov ou entrar no site do gov.br ou mesmo ligar no 135 e agendar essa prova de vida em uma agência do INSS. Porém, esses casos que estão sendo exigidos são casos que têm alguma pendência ou estão passando por algum pente fino, principalmente referente à pensão por morte. Mas, de forma geral, a prova de vida está suspensa até 31 de maio. Ok, eu recebi uma pergunta aqui, veio direta no meu WhatsApp de uma pessoa que está assistindo a nossa live. Essa pessoa falou o seguinte, que o sistema de informática da Caixa é péssimo e o aplicativo Caixa Tem apresenta muitos erros, então dificulta realmente. E que essa pessoa acha que a direção da Caixa tem que ser cobrada, sim, para poder dar uma melhor qualidade no seu sistema para atender os trabalhadores que precisam aí do auxílio emergencial, doutora. Realmente é um aplicativo péssimo, ele tem uma instabilidade muito grande, a gente orienta quem puder acessar de madrugada, tá? Mas é um aplicativo que é fornecido pela Dataprev do governo federal e eles alegam que devido ao grande número de acesso, até mesmo das pessoas que não tinham direito, mas que pediram esse benefício, sobrecarregou demais o sistema, o que tornou esse sistema ainda mais lento. Mas eles afirmam que essa nova atualização que já está disponível, ela não está variando tanto e tem uma estabilidade maior. Ok, doutora. Doutora Priscila Demetro, nossa convidada nesta segunda-feira na live do Zé Rogério, Entrevista da Hora. Pessoal, uma informação importante com relação à vacina do Covid. O ARI, a Secretaria Municipal de Saúde, informando que a partir de amanhã, terça-feira, dia 23, as pessoas com 71 anos de idade já poderão receber aí a vacina do Covid. Pessoas com 71 anos de idade. Essa semana, inclusive, houve uma determinação, agora no final de semana, do Ministério da Saúde, para que os municípios, eles não guardem mais a segunda dose. O que estava acontecendo? A vacina estava bem lenta, porque aplicava a primeira dose Coronavac. Aplicava a primeira dose Coronavac, a gente tinha que esperar guardar ali o frasco, segunda dose, que ia levar, digamos aí, aproximadamente quase 30 dias.
Quando se trata da vacina de Oxford, 90 dias, 3 meses, né, para receber a segunda dose. Agora não, novas vacinas serão liberadas nos próximos dias, inclusive essa semana deve chegar mais. Chegaram também os insumos para a produção de mais vacinas, tanto na Fiocruz, que produz aí a vacina de Oxford, como o Instituto Butantan, que produz a Coronavac. Então, o Estado de São Paulo vai seguir também essa determinação. Aproveitando que a senhora está participando com a gente, importante acelerar esse processo de vacinação para que as coisas andem, né, doutora? A vacina começou muito lenta aqui no Brasil, aqui em Cruzeiro está caminhando bem, dentro da medida do possível. 71 é a faixa etária que começa a vacinar a partir de amanhã, mas a gente tem que acelerar esse processo de vacinação, né, doutora? Zé, é fundamental que seja feito, né, o aceleramento desse processo de vacinação, porque a gente vê que está começando a chegar o inverno, período que as pessoas ficam mais gripadas, tem mais a síndrome gripal, os resfriados, que são bem característicos também do Covid, e vai misturar muito os sintomas. E é importante acelerar, porque a gente ainda não atingiu a faixa etária daquelas pessoas que estão trabalhando, aquelas pessoas que estão na rua obrigatoriamente todos os dias. Ainda está se vacinando o idoso. O idoso é aquela pessoa que normalmente fica mais em casa, não tem tanto contato. E enquanto a gente não vacinar a população trabalhadora, esse Covid não vai ser contido, vai ser muito complicado conter. E, infelizmente, as pessoas sabem das normas restritivas e não respeitam. E a vacina é, sim, a nossa única solução. Então, a gente tem que solicitar aos governantes, cobrar os deputados, governadores e até mesmo o presidente para que acelere, né? Enviar um e-mail para o seu deputado, para o seu senador, sempre cobrar a autoridade pública para que ele acelere. E, graças a Deus, o nosso município está caminhando bem. Tem muito município do país que ainda está na faixa dos 80. E nós vamos começar os 71 anos, graças a Deus, mas ainda é muito lento, ainda mais para a vastidão de todo o Brasil, né? Para o alcance que tem nosso país. Então, falta muito, mas temos que cobrar que seja acelerado cada vez mais esse processo. Eu também tenho essa opinião. Enquanto não vacinar o trabalhador que está na linha de frente, doutora, as pessoas aí na faixa etária de 20 a 50 anos, 60 anos, que são as pessoas que realmente trabalham diariamente e que estão aí correndo risco, né? Não só delas propriamente dito pegarem, mas também levar para casa, para a mãe, para o pai, para o avô, para a avó, para alguém da família, né? Então, fica uma situação bem complicada. Essa pergunta não está na nossa pauta, mas eu acredito que a doutora também possa responder. A gente tem muito debate, muita discussão com relação à volta às aulas. A gente tem acompanhado aí as escolas particulares que têm uma estrutura melhor, conseguem, né, dentro desse sistema híbrido, hoje tem aula 35% a aluno presencial, sala de aula, o restante na internet. Já a escola pública, tanto do estado quanto do município, a gente sabe que a dificuldade é maior, tanto para a escola se estruturar, como também para o aluno que muitas das vezes sequer tem um celular ou mesmo uma internet para ter acesso a essa aula online. A gente teve um 2020 muito difícil na educação e, pelo jeito, 2021 vai ser igual. Complicado, né? É uma judiação, porque essas crianças elas não vão ter aí um desempenho que seria normal, elas vão ficar um pouco para trás. A pandemia dificulta muito a educação, né, doutora? E eu tenho visto aí alguns professores que voltaram, escolas públicas, pegaram Covid, funcionários. Muito difícil, né, doutora? Seguir uma regra ou tentar definir aí a educação no Brasil hoje. É uma situação muito complexa, muito difícil. Cada um tem uma realidade, como você destacou. A escola particular consegue se adaptar, consegue se equipar, comprar câmeras, microfone para fazer essa aula online, para que chegue ao aluno, consegue fazer o distanciamento, oferecer o álcool em gel, a limpeza das salas de aulas,
porém a gente sabe que essa não é a realidade da rede pública. Eles mal têm, muitas vezes, sabonete para lavar a mão, quem dirá álcool em gel, né? E as crianças não têm acesso à internet, quando tem é no celular da mãe, que muitas vezes não tem o conhecimento, não entende também, e aí a mãe, às vezes, tem até a quarta série, como que ela vai ensinar para o filho? Ela também não sabe como lidar, né? E tinha-se a expectativa em 2020, e isso que os profissionais da educação falavam, que no início de 2021, com o retorno das aulas, iria ser feito um apanhado de informações para que os alunos não ficassem em defasagem muito grande, principalmente os alunos do Estado, da escola pública. Porém, a gente se viu novamente, em 2021, nessa pandemia, e onde os alunos continuam tendo as aulas online, né? E muitos só têm aquelas atividades, vai na escola, pega a folhinha, preenche, os alunos não têm interesse, não estão sendo educados, e a gente vai ver mais para frente essa defasagem que vai aumentar ainda mais a diferença do aluno da escola particular da escola pública. Porque, querendo ou não, o aluno da escola particular tem a aula com o seu professor, tem a aula virtual. O aluno da rede pública, eles, na grande maioria, recebe uma apostila, um caderno de atividade e vai ter que fazer sozinho. E a gente sabe que o aluno não faz, porque é criança, ele precisa de atenção, ele precisa de acompanhamento. E os pais não têm obrigação de ter a pedagogia, de ter a parte didática para poder ensinar os seus filhos. E isso é muito triste. A gente vai ver aí muitos alunos analfabetos e vão seguir nessa linha se o governo não tomar uma ação muito grande, não fizer um processo de reeducação quando for possível voltar às aulas presenciais. Com certeza. Sua análise, ela é perfeita, seu comentário mostra realmente a realidade que nós estamos vivendo em todo o sistema educacional do país. Doutora Priscila Demetrio é nossa convidada, entrevista da hora, conversando, batendo papo, trazendo informações, prestação de serviço. Você também pode participar, pode colocar a sua pergunta, que a doutora vai responder. Lembrando mais uma vez, para quem chegou na live há poucos instantes, Cruzeiro registrou nesta segunda-feira 51 novos casos do Covid-19. Isso mesmo que você ouviu, 51, o número de casos nesta segunda-feira. Mais tarde a gente vai ter análise do Dr. Flávio de Carvalho Magina, mas eu não me lembro da gente ter esse número de casos positivos no mês de março. Pode ser que eu esteja enganado. Eu lembro de ter esses casos em fevereiro, principalmente no início de fevereiro, quando o número de casos ele foi lá em cima. Mas hoje realmente surpreendeu. 51 casos positivos. Nós tivemos na Santa Casa 3 mortes no sábado, 5 mortes no domingo e mais 3 mortes hoje. Ou seja, em 3 dias nós chegamos a 11 mortes. E deve ter mais. Agora há pouco eu recebi informação que pode... Bom, a gente já sabe que vai ser assim, a pessoa falece agora, não vai sair no boletim de hoje, vai sair no boletim de amanhã. Eu também recebi uma outra informação que uma pessoa de Cruzeiro teria morrido hoje, internada em uma outra cidade da região. Doutora, aproveitar também a sua participação. Difícil, né? Falta conscientização ainda por boa parte da população com relação ao distanciamento social, aglomerações, uso de máscaras, principalmente entre os jovens, a gente percebe isso. Agora, por outro lado, são vidas perdidas, né? São vidas perdidas. É um pai, é uma mãe, é um avô, é uma avó. Quer dizer, para a família é um sofrimento muito difícil, né? A gente está vivendo uma situação, né, atípica, mas deve ser uma dor muito grande, principalmente não poder se despedir do seu familiar naquele último momento, né, que a gente sabe que são tomadas medidas extremas, a pessoa, se estiver internado, já sai dali,
só vai ser enterrado, a pessoa não tem oportunidade de uma última despedida, mas infelizmente a população não é consciente. A gente pode sair ali no centro de Cruzeiro, você vai ver praticamente 50%, 60% da população sem máscara. Quando o comércio estava aberto, as pessoas só punham a máscara quando iam adentrar o estabelecimento, não respeitam o distanciamento. Se você faz um comentário solicitando que a pessoa fique a 1 metro, a 1,5 metros de distância, ela briga, ela é sem educação, sendo que você só está pedindo distanciamento. Então, a gente está vivendo uma situação muito complicada, porque a gente sabe que vai depender de cada um. Não adianta a gente só culpar o poder público, a gente também tem que fazer a nossa parte. E não está sendo feito, né? É nítido. Mesmo a gente com o comércio de portas fechadas, você pode sair na rua, você vai ver milhares de pessoas andando, batendo papo nas esquinas, e todo mundo sem máscara e distanciamento nem se fala, né? Então, enquanto a população não se conscientizar, eu acredito que esse número só vai crescer. E como não tem vacina para todo mundo, infelizmente a consequência é realmente esse grande número de internações e que leva muitas vezes ao óbito. Doutora Priscila Demetrio, quem está precisando pedir aposentadoria? Quem está precisando pedir aposentadoria nesse momento? Como é que a pessoa faz? Difícil, né? Até para advogada mesmo que trabalha, está tendo algum atendimento na agência do INSS? Tem alguma coisa online que agiliza esse processo? Como é que está tudo isso? Então, Zé, está funcionando da seguinte forma, já vinha funcionando isso, tá? Antes da pandemia, que é o que eles chamavam do Meu INSS Digital, que é para o advogado, ou o próprio você baixa o aplicativo Meu INSS e dá entrada. O próprio segurado cadastra uma senha com seu número de CPF e algumas informações previdenciárias, que são aquelas informações que estão na sua carteira de trabalho ou no seu carnezinho, e por lá você envia digitalmente. Você vai tirar uma foto e vai enviar os documentos solicitando aquele benefício. Porém, a gente sabe que as agências estão fechadas, a grande maioria das agências do país estão fechadas, como é o caso nosso aqui da cidade de Cruzeiro. E os servidores estão trabalhando de forma remota, ou em home office, ou até alguns dentro do próprio INSS, mas não atende a população. Então, o que a gente observa é que a população mais carente não consegue ter acesso, porque ela não sabe digitalizar um documento, ela não sabe tirar uma foto de qualidade, ela não sabe muitas vezes nem qual documento ela precisa enviar, o que antes era esclarecido, né, na agência, e hoje com as agências de porta fechada, ela não tem essa informação. Como tem muito funcionário do INSS que era caracterizado como grupo de risco, muitos foram afastados. Então, o sistema ficou ainda mais lento do que já era. Porém, para nós advogados, a gente já fazia, tá, esse atendimento de forma virtual, já enviava os próprios documentos virtualmente. A gente tem uma página exclusiva para advogado peticionar, e foi disponibilizado desde o começo de 2021, que a gente chama de guichê do advogado, que funciona da seguinte forma: a gente entra com a petição, com o pedido de aposentadoria, de auxílio-doença, de uma pensão por morte, ou mesmo do BPC, que é conhecido como LOAS, e depois a gente pode agendar um guichê virtual. O que eu faço nesse guichê? Nesse guichê, eu sou atendida virtualmente por um servidor público, e ali eu faço o mesmo atendimento que era feito na agência. Então, com isso, a gente consegue agilizar o processo, né, do pedido de benefício, independente de qual for. Só que isso ainda é disponibilizado somente aos advogados. Então, a gente sempre orienta que se você precisa de algum serviço com muita urgência ou está com alguma dificuldade, procure um advogado que seja especialista nessas ações contra o INSS, porque precisa saber de alguns pontos específicos para não ter o seu benefício negado, porque às vezes a falta de um documento, a falta de uma informação contrária, ou mesmo que você não apresentou o simples seu próprio documento, vai fazer esse benefício ser negado,
ou mesmo vai demorar de 2 a 3 meses a mais do que se você tivesse apresentado toda a documentação. Mas, infelizmente, desde quando iniciou a pandemia, os benefícios estão sendo analisados de forma mais lenta. Porém, o INSS iniciou agora, no final de fevereiro, um mutirão para analisar todos os benefícios do LOAS, que é o BPC, né? O pessoal chama de LOAS, mas é o benefício de prestação continuada. Então, todos esses benefícios estão, que eles chamaram de força-tarefa, estão sendo analisados. Porém, é sempre demorado, é sempre lento, ainda mais no caso do BPC, que é preciso agendar uma perícia, se for deficiente, uma perícia médica, ou uma perícia social, e a gente sabe que isso está cada dia mais lento, mas está andando. Então, se você tem o seu benefício aí com análise de mais de 30 dias, você deve sim procurar um advogado especialista nessa área, para que ele possa te orientar o melhor caminho a seguir no seu caso. Porque, às vezes, é uma coisa que é simples de resolver, um advogado especialista conhece o caminho e vai te auxiliar e destravar o seu benefício para que você receba, porque esse momento, né, é um momento que todo mundo está precisando do dinheiro, todo mundo está precisando de uma renda. E às vezes a gente vê aqui pessoal que está há 6 meses, já chegou a gente no nosso escritório com 1 ano e meio de pedido de aposentadoria, tinha o direito, está comprovado, só faltava o INSS analisar, né? Então, às vezes é preferível procurar um advogado, alguém que conheça do assunto, para que seja feita da forma correta. E se você me permite, eu gosto muito de destacar um ocorrido que teve no nosso escritório, alguns meses atrás, que foi de uma cliente, uma segurada do INSS, que infelizmente não sabia, e por causa de 15 dias, a aposentadoria dela caiu R$ 430. Se ela tivesse feito uma contribuição no valor de sobre o salário mínimo, por 15 dias, ela teria esse aumento na aposentadoria. Então, por isso que é importante conversar com um advogado que seja especialista na área da previdência social, para que não ocorra isso, né? Que depois de receber o benefício de sacar o fundo de garantia, de sacar a aposentadoria, pouca coisa pode ser feita. Muito boa a explicação, doutora, inclusive com a citação do exemplo, né, para que as pessoas fiquem muito atentas e tenha sempre um bom profissional para auxiliar. Agora, e a questão do auxílio-doença? A gente, nesse momento de pandemia, outro dia acho que eu ouvi alguma coisa, que o auxílio-doença poderá ser concedido sem perícia médica, pode voltar a isso? É isso mesmo. Tem a expectativa que volte a conceder os auxílio-doença, né, mas sempre no valor de um salário mínimo, somente sem perícia, somente com o envio do documento médico. Porém, ainda não foi nada definido. Existem 2 linhas, que é voltar o que foi em 2020, onde você enviava o seu pedido, né, o seu atestado, onde deveria conter o nome do paciente, o nome do segurado, o CID da doença, que é o código da doença, e o tempo de incapacidade. Muita gente, teve negado o benefício porque o médico não colocava ou o CID ou não colocava o tempo que aquela pessoa deveria ficar afastado do tratamento, do trabalho, que deveria estar em tratamento. Mas ainda não se sabe. E tem ainda a linha que vai ser feita, além da análise do documento médico, desse atestado, uma perícia telepresencial, que é uma perícia virtual. Porém, ainda não tem nada definido e não acredite-se que nesse momento o Brasil está equipado, o INSS está equipado para fazer essa perícia telepresencial. Então, nesse momento, ainda estão sendo feito o agendamento das perícias, tá? E na nossa região, a agência mais próxima é Guaratinguetá, que está realizando a perícia médica. São 19h44, entrevista da hora, doutora Priscila Demetrio, nossa convidada. Abrindo um parênteses aqui na nossa entrevista, hoje a cidade de Lorena, vocês que estão nos acompanhando, Lorena tem 114% da ocupação de leitos de UTI para Covid. Realmente
Eu já havia comentado no final de semana que a situação de Lorena era muito preocupante. Lorena registrou 114% de ocupação em leitos de UTI para Covid nesta segunda-feira. Quando o índice passa dos 100%, é porque os hospitais colocam pacientes com Covid em espaços para tratamento de outras doenças. Olha só que loucura, hein? E além de Lorena, Taubaté, Guaratinguetá e Pindamonhangaba atingiram mais de 90% de ocupação de vagas para o Covid. O número de Taubaté foi atualizado agora no início da noite. Em Lorena, esse índice de 114% de ocupação nas UTIs do município, considerando o hospital público e particular, porque lá tem a Santa Casa e tem o hospital da Unimed, então é bem complicado. Aqui no Vale do Paraíba, Jacareí já chegou a registrar 106% de ocupação nas UTIs na quinta-feira da semana passada. E hoje conseguiu diminuir esse índice e tem 88% em UTI e 75% na enfermaria. Cruzeiro também já bateu aí na casa dos 100%. Hoje não está tão trágico assim, né? Mas, por outro lado, muitas mortes nesse final de semana e início de semana aqui em Cruzeiro, e não é dessa maneira que a gente gostaria de ver o índice de UTI caindo, o índice de internação caindo, mas com mortes, né? Não seria esse o correto. Mas, infelizmente, está muito difícil realmente. Vamos seguindo com a doutora Priscila Demetrio, entrevista da hora. Bom, a gente está abordando aqui vários assuntos, falar um pouquinho também de pensão alimentícia, que eu acho que é importante. A pensão alimentícia, doutora, eu sempre tive curiosidade, uma parcela em atraso é o suficiente para requerer a prisão do devedor? Sim ou não, doutora? Sim. Agora, com a atualização da lei, agora somente uma parcela já pode pedir a solicitar, né, requerer a prisão do devedor. Porém, Zé, vale destacar que desde que começou a pandemia, essa prisão foi suspensa. A que a gente chama de prisão civil não está sendo decretada, porque inicialmente pensou-se em prisão domiciliar, mas partiu-se da premissa que, em tese, todo mundo já estaria, né, em casa. Então, esse fato da prisão, nesse momento, está suspenso. Mas, sim, um mês em atraso, 30 dias, já pode ser solicitado a prisão do devedor. E destaque, ele não deixa de dever porque ele foi preso. Anteriormente, quando ficava preso, quitava as dívidas, né, as parcelas em atraso. Hoje, não. O devedor pode ficar preso até 3 meses e, mesmo assim, ele continua devendo as parcelas da pensão, né, dos alimentos devido. Ele não está quitado com a prisão. Agora, cabe um acordo nesse sentido quando está devendo vários meses? O que a gente tenta sempre fazer é chegar num acordo, que é mais comum, né, o pai pagar a pensão alimentícia, que ele pague a prestação do mês, mais um período, né, mais um valor do período que é devido. Porém, um acordo precisa que as duas partes aceitem. Então, a gente orienta, sim, entrar num acordo, ainda mais nessa realidade que nós estamos vivendo hoje, que as pessoas estão desempregadas, está tudo muito difícil, porém, sempre vai depender das duas partes nesse caso. Doutora Priscila Demetrio, uma questão muito interessante. Nessa pandemia, muitos casais estão tendo que conviver praticamente 24 horas por dia dentro de casa. E isso realmente não é fácil, né? Quando o marido e a mulher ficam ali o tempo todo, as crianças, muitas das vezes
pode surgir algum caso de estresse, uma discussão, e eu já ouvi falar até de separação de casais nessa pandemia. O número de divórcio cresceu na pandemia? Isso é verdade, doutora? É isso mesmo, Zé. O número de divórcios cresceu muito, mais de 30% durante o último ano, devido, sim, à pandemia. É o que apontam, né, os especialistas, inclusive os psicólogos, quem trabalha com psicologia de casal. Se você acompanhar, eles dizem que a convivência durante todo o período, que muitos casais ficaram os dois em home office, o que dificultou muito o relacionamento, e as pessoas não estavam acostumadas a conviver todo esse tempo, passaram a ficar 24 horas no mesmo espaço, e gerou, sim, né, um aumento significativo no número de divórcios durante a pandemia. Tem uma pergunta que chegou para mim aqui: uma pessoa pode separar da outra na justiça sem que a outra parte saiba? Pode sim, é possível, tá, fazer essa separação, o juiz decreta o divórcio, mesmo uma das partes não querendo, porque entende-se que o casamento é a vontade de duas pessoas. Se uma delas não tem mais interesse, independente do motivo, não tem sentido que se tenha ali, né, uma ligação civil. Então é feito, o próprio juiz faz o divórcio unilateral. Então, não depende, mas o marido não quer ou a esposa não quer. Se uma das partes requer, o juiz analisa o caso e ele concede, sim, o divórcio. Perfeito, perfeito. Deu para a gente entender bem essa questão também. Doutora, partindo aqui também com outro assunto. Quando a pessoa trabalha de carteira assinada, e se porventura a empresa não repassa os valores ao INSS, o que tem que ser feito? Questão da justiça trabalhista. Isso é uma coisa muito comum, mais comum que as pessoas pensam, tá? Mas, na verdade, o próprio segurado, ele não vai ser prejudicado, ele só vai ter que pedir junto ao INSS uma retificação do CNIS, que é o Cadastro Nacional, onde constam os dados do segurado. Ele vai solicitar junto ao INSS retificação do CNIS, ele vai apresentar a carteira de trabalho, onde consta o vínculo correto, apresentar olerites desse período, e o INSS reconhece esse período, contabiliza os salários, tá? E aí é a obrigação do INSS ir atrás da empresa, para que o INSS que vai cobrar da empresa essa não contribuição, não repasse, porque pode ter certeza que no olerite do funcionário está lá o valor descontado, né, de INSS. Então, o segurado, se você olhar lá no seu CNIS, a gente sempre fala, entra no site lá do meu INSS, confere se os seus vínculos de trabalho estão ok. Se não souber fazer isso, procure alguém que saiba, para verificar, porque é muito comum a pessoa chega para a gente e tem 2, 3 vínculos que não constam, porque a empresa não recolheu, ou a empresa recolheu uma única vez. A gente tem casos, a pessoa trabalhou 10 anos, está contando 6 meses, mas é possível retificar. Agora, muita gente fala assim, nossa, mas eu vou ter que pagar tudo isso? Não, é obrigação, é do INSS cobrar da empresa. Mas, devido ao número reduzido de funcionários, isso só ocorre em casos de valores muito altos. No dia a dia, a gente não vê o INSS cobrando as empresas, infelizmente. Mas, em algum momento, ele pode cruzar informações com a Receita Federal e ir atrás da empresa. Mas o cidadão, o empregado, ele não tem nada a ver com isso. Ele consegue reconhecer tanto o período quanto o valor de salário junto ao INSS para que tenha direito a algum benefício. E no caso da pensão por morte, doutora, essa pensão, ela pode... Essa pensão, eu estava vendo aqui, tentando buscar a pergunta correta, mas essa pensão por morte, esse benefício, muitas das vezes, ele pode ser suspenso, ele pode ser cancelado ou não? Então, a pensão por morte é um benefício que menos consegue se cancelar. Mas as situações que tem o cancelamento, normalmente, é que tem informações indevidas, que foi apresentado algum documento não verdadeiro e o INSS consegue, de alguma forma, rastrear
Então, ele vê que aquela pessoa que faleceu não tinha qualidade segurada, ou seja, não tinha direito aos benefícios do INSS, e, consequentemente, né, os dependentes não teriam direito, ou pode ser suspenso, e quando você for notificado para apresentar algum documento, para fazer uma prova de vida, você não compareça. O que vem acontecendo, que a gente acompanhou do fim de 2020, de novembro até fevereiro, foi que muitas pessoas que recebiam pensão por morte há mais de 10 anos receberam uma cartinha do INSS solicitando que eles apresentassem novamente os documentos, como a carteira de trabalho do falecido, certidão de casamento atualizada, ou algum outro documento. Porém, é muito importante, depois de 10 anos, o INSS não pode suspender a sua pensão por morte, porque você não apresentou o documento. Você, como viúvo, dependente, você não é obrigado a guardar uma carteira de trabalho, por exemplo, por mais de 10 anos. Então, se o INSS enviar essa carta, se você receber, basta você ir no aplicativo do Meu INSS e informar que você não tem mais disponível esse documento. Caso você tiver, você tira a foto e envia sem problema. Mas se não tiver, o INSS não pode suspender o seu benefício. Quando a pessoa morre, a gente sabe a herança. Dá até briga, confusão, coisa desse tipo, dependendo da família. Às vezes tem um irmão que quer levar mais vantagem do que o outro, uma irmã, coisa desse tipo. Agora, quando se trata de dívidas, a pessoa morreu, a dívida dela vai para quem? Ou acaba? Então, na verdade, são duas situações. Normalmente, quando você fala, acabou porque a pessoa morreu, normalmente ele é por causa do empréstimo consignado, tá? E aí, quando você assina o empréstimo consignado, tá lá uma cláusula em que fala que se extingue com o óbito. Por quê? Você só conseguiu o empréstimo pela consignação. Se não existe mais o benefício, não tem como descontar. Então, ninguém deve nada. E também, essa cláusula é também comum nos contratos de habitação popular, conhecido CDHU, Minha Casa Minha Vida, agora é Minha Casa Verde e Amarela, se eu não me engano. E aí, no caso de falecimento, aí extingue as dívidas. Porém, as outras dívidas não se extinguem com o óbito. Você fez um empréstimo pessoal, a sua herança vai ter que responder aquele empréstimo. Você fez uma conta numa loja, um outro tipo de financiamento, essa ainda continua, tá, devendo. Quem vai dever, né? É o que a gente chama de espólio, que é a herança. Só que muita gente pergunta, nossa, mas vem às vezes para ele, o meu pai ou a minha mãe devia 50 mil, e ele deixou um cargo de 15, eu não tenho como quitar. O que vai ser cobrado é aqueles 15, é amortecido os 15 e o restante, aí sim não é devido, porque nenhum herdeiro tem a obrigação de tirar o dinheiro do seu próprio bolso para pagar a dívida do falecido. Porém, se a herança for maior do que a dívida, primeiro paga-se todas as dívidas e depois partilha o que sobrou para os herdeiros. Augusto, o aposentado especial muda alguma coisa depois da reforma? Ele está fazendo essa pergunta, doutora. Aposentadoria especial. Então, vamos falar. Aposentadoria especial, muita gente está dizendo, não posso mais me aposentar como especial, né? Que é aquele período que a pessoa trabalha menos, mas na verdade não é isso que ocorre. Quem já contribuía como especial antes da reforma pode sim converter o tempo especial como tempo comum para somar, para ter uma aposentadoria, seja por tempo de contribuição ou por idade. Aquela pessoa que vai se aposentar integralmente pelo tempo especial, ela também continua normal, igual era antes, o que a gente fala que é o fator que multiplica o tempo que você trabalhou, tipo 5 anos, vezes o fator 1,4, para aumentar esse tempo. O que mudou com a reforma é que quem se inscreveu na Previdência Social após 13 de novembro de 2019
Para contar o tempo especial, ele tem que ser integral, ou seja, a pessoa vai ter que trabalhar no mínimo 25 anos somente integral. Para aquela pessoa que já contribuía como especial antes, continua valendo a mesma regra, que é ou integral especial ou converte o tempo especial para comum, para aumentar a base de cálculo de remuneração e diminuir o tempo para que você chegue ao direito de se aposentar. Então, a diferença está aí. Quem se inscreveu depois, né, de 13 de novembro de 2019 e começar a trabalhar somente como especial, para aposentar como especial, tem que ser o tempo integral. Não pode mais juntar os dois como era possível antes. Mas isso é mais para quem vai se aposentar lá na frente, né? A gente ainda vai ver essa mistura dos dois tempos, comum e especial, ainda durante muitos anos. Perfeito, doutora. Maria Regina. Doutora, eu acho que a nossa entrevista realmente ela foi muito positiva, né? Tanto na parte da justiça previdenciária, trabalhista, abordamos várias questões nesse sentido, falamos do auxílio emergencial e agora, por último, falando também de fisioterapia, no que se refere aí ao Covid. Eu quero agradecer a sua participação, muito louvável, muito obrigado mesmo de coração e deixo aí o espaço para suas considerações finais, a sua mensagem final. Bom, Zé, inicialmente, de verdade, muito obrigado pelo convite, né, de fazer parte aqui dessa live que está sendo muito prestigiada. Já venho acompanhando algumas lives anteriores e eu acho que é sempre importante a gente trazer informação para a população. Estamos aqui, afinal de contas, para isso, para ajudar o próximo. E eu quero convidar aqui, através do seu público, que me siga nas redes sociais, destacar que eles sempre devem procurar um profissional qualificado na área que eles escolherem, independente, eu não falo só do direito, falo da fisioterapia, da medicina, ou contador, alguma coisa que você for procurar, sempre procure um profissional especializado naquela área, para que você não perca o seu direito. Eu não falo do direito em si, a gente sabe que o mundo, a gente tem diversos direitos. Então, tem uma dúvida, procure alguém que conhece do assunto, procure alguém para te auxiliar, né? E vou convidar todo mundo a me seguir nas redes sociais, como Priscila Demetrio Advogada, tanto no Facebook como no Instagram, né? E se alguém quiser passar lá, a gente está o nosso site aqui do escritório, que é www.demetromachadoadvocacia.com.br. E foi um imenso prazer, espero aqui ter contribuído, tirado algumas dúvidas de vocês, e me coloco à disposição aí para um novo bate-papo, para uma nova oportunidade, para falar um pouco mais dos benefícios, que a gente sabe que o INSS estava preparando um pente fino para 2020, para cortar inúmeros benefícios, principalmente o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, que ficou em suspenso por causa da pandemia, mas já está sendo cortado de muita gente. E, logicamente, me coloco à disposição para qualquer contato, seja por você, pela sua equipe, ou mesmo todo mundo aí que acompanhou a gente. Tá bom? Muito obrigado mesmo pela oportunidade, pelo convite. Foi ótimo. Parabéns aí pela comunicação, né? Pela maneira de abordar muito bem as questões, demonstrando total conhecimento na área. Fico muito feliz. Doutora, um abraço, boa noite, bom trabalho, boa semana. Muito obrigado, um grande abraço. Muito bem. Tá aí a